Fala, galera. Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Legal, legal, pessoal. Tudo bem? Hoje, então, é a minha primeira live aqui. Tô estreando nesse mundo das lives, então tenham um pouco de paciência comigo, que eu estou aprendendo. E eu vou chamar aqui a minha amiga, a Dani, que é a gastropediatra do meu filho e a gastropediatra de muitos filhos nesse Brasil varonil, né? Porque ela atende várias pessoas. Uma pessoa que eu admiro muito, tenho uma gratidão imensa. Ela me ajudou num período que foi bastante difícil para mim, assim como mãe, né? Meu filho teve alergia e tal. E nesse período de quarentena aí eu sou médica cirurgiã pediátrica, né? Talvez algumas pessoas não conheçam, não saibam. E eu recebo muitas queixas de cocô, né? Eu e a Dani, a gente divide muitos pacientes, porque a gente tem paciente que não faz cocô por motivos cirúrgicos, né? Que precisam fazer cirurgia, ou pacientes que foram submetidos a algumas cirurgias e têm problemas de dificuldade para fazer cocô e que tem que acompanhar com a Dani, enfim. E a gente troca várias figurinhas. E eu tive um aumento muito grande dessa queixa durante esse momento de isolamento social que a gente está passando. E eu achei assim, que a gente precisa conversar sobre isso, sobre várias coisas, né? O porquê que isso está acontecendo, eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar. Por que mudou o hábito intestinal das crianças? Meu gato, gente, aqui. O hábito intestinal das crianças nesse período. E aí tirar algumas dúvidas, tentar tirar nesse período, né? A gente tem 1 hora para fazer a live. Se tiver muito bom o assunto, a gente pode fazer outra, não tem problema. Mas a princípio é para ser 1 hora só, tá, gente? E eu selecionei algumas perguntas aqui do pessoal que mandou no direct ali. Foram várias perguntas. Não, infelizmente a gente não vai conseguir responder todo mundo, mas eu vou chamar a Dani aqui, então enquanto ela conecta, vou pedir para vocês que estão online aqui, vem aqui embaixo nesse desenho de aviãozinho de papel que tem aqui embaixo e encaminha essa live para todas as pessoas que vocês conheçam, que queiram conhecer um pouquinho mais a Dani, o trabalho da Dani, e tirar um pouquinho mais dessas dúvidas em relação a cocô, né? Cocô é uma coisa que realmente angustia as mães e papais também, né? Em vários aspectos. Então vamos bater um papo sobre isso, tá bom? Deixa eu achar a Dani aqui. E achei. Vamos ver se conecta aí, se tá tudo certo. Aqui. Oi, tudo bem? Que saudade de Amiga! você, Muita saudade de amiga! você! Ai, Muita tudo bem? Tá me saudade de escutando tanta gente, né? bonitinho? Hã? Aham, a gente Pois é, quer não, se e abraçar, né? eu peguei o microfone aqui, fui colocar, tá ligado no computador, não no celular. Eu não sei onde é que tá meu microfone do celular. Tá dando pra me ouvir bem? Tá, e o meu tá dando pra escutar bem? Perfeito. Tá ótimo. Perfeito. Ah, gente, eu só quero dizer que eu tô muito feliz, que eu tô muito orgulhosa. Eu sou a primeira convidada da Fê. Tipo, adorei, achei o máximo, amei, de verdade. Mas eu também tenho Legal. que dizer que eu sou uma pessoa que eu não participo muito de lives. Essa é a segunda Eu live também não. que eu tô participando. A primeira foi com a Karina, porque eu sou a pessoa que eu durmo, gente. Eu faço os meus dormirem, eu durmo. Eu tava Eu quase também. dormindo. Não, e por isso que foi esse horário, né, gente? Que não deu pra fazer em outro horário, porque eu faço meu filho Sim, dormir entre 9 horas, 9h15, então não dá pra ser antes, né? A não gente dá, porque também. aí eles dormiram, a gente tá livre, né? Tipo Exato, e balada, quando a gente bora pra chega, balada. a gente chega do trabalho e essa hora é a nossa hora com eles, né? Não tem jeito. Então a gente fica É, com não eles até tem essa hora jeito. e depois, né? Vamos fazer o que tem que fazer. Mas vamos É, lá. É, ó, continue mandando o aviãozinho aqui para tô todo mundo que mandando que a gente vocês. vai escutar. E aí, assim, vou me apresentar, eu sou a Dani, eu vi Isso. que você já me apresentou, eu fiquei tão feliz. Eu sou a Dani, eu sou médica Daniela Mendonça, sou gastropediatra.
Eu adoro cuidar de cocô. Tipo, né, Fê? Eu sou a pessoa que fala, me manda foto de cocô pra eu ver. Eu Porque acho que aí é eu consigo. cirurgiã, mãe e a Dani, né? Adora cocô. Aham, Eu eu também fico adoro feliz cocô. quando meus pacientes fazem cocô. Eu solto foguete quando eles fazem cocô. Sim, a gente ama. E eu e a Fê, a gente, além de amiga, a gente trabalha junto, a gente tem uma super cumplicidade de uma confiar na outra, assim, de olhos fechados, que é muito legal. Eu, quando eu tô super angustiada, eu falo, eu vou discutir com a Fê. Ela vai me ajudar. É sempre É assim. isso aí. E eu E, mando meus pacientes todos para Dani também. ah, eu Todos, também. Qualquer sem coisa, exceção. aí eu prefiro mandar e a Fê falar assim, não, Dani, não precisa cirurgia. Eu falo, ah, tá É isso bom, então aí, é não isso aí. precisa, tá tudo É, certo. E então se assim, né, precisa Dani? também, tá tudo certo também. Exatamente, precisávamos operar, né? Mas a maioria não precisa Aham. operar, né? Vamos deixar aqui bem claro já para o pessoal que a maioria das causas de que as crianças não fazem cocô é por erro alimentar, né, Dani? Eu Funcional. diria assim, É, eu acho que assim, é importante. 99% dos pacientes, Eu acho vamos que a dizer gente tem assim, que né? começar do básico, né? Então, fazer cocô é algo, vamos começar da parte psicológica, né? Fazer cocô é algo que a gente aprende a fazer sozinho. É a primeira coisa que a gente tem essa sensação mesmo de saber estou fazendo algo sozinho, porque a passagem de algo pelo canal anal é algo muito que o bebê já sente desde os 3 meses. Por isso que existe pseudoconstipação, por isso que existe aquela falsa constipação do bebê, que é o bebê que mama leite materno exclusivo ou é predominante leite materno e que ele pode ficar até 14 dias sem fazer cocô. E quando Isso. faz é mole, e é um bebê gordo, saudável, feliz. Então a gente está falando do bebê normal, né? Não aquele bebê que chora o Isso tempo mesmo. inteiro, não aquele bebê desnutrido, é o bebê gordo, fofo, delícia, e que a mãe manda mensagem falando: Olha, tem 10 dias que ele não faz cocô, o que que eu faço? Não faz Ah, nada. A gente não isso usa mesmo. laxante, a gente não põe Isso. supositório, a Não. gente não Não usa usa óleo aqueles mineral, líquidos. pelo amor de De Deus, não se usa jeito óleo mineral nunca. nenhum. De jeito nenhum, porque o óleo mineral, o risco é da criança retornar esse óleo para o pulmão e fazer um tipo de pneumonia que a gente chama pneumonia lipolítica, que é para sempre. É Muito horrível, né? Para grave. sempre. É, óleo mineral, eu acho Muito assim, Dani, grave. a partir de que idade que você indica o óleo mineral, assim? Eu não Porque indico. eu gosto do óleo mineral. Eu só indicava quando tinha infestação de lombriga. Não, Agora eu não indico para nada. não, eu super gosto, tá, Dani? Eu super uso óleo mineral. Eu super Não, uso. mas é melhor. A indicação é depois de 2 anos, né? Que tem menor É, risco de aspiração. Mas não, ele é sem mais dúvida. lubrificante do que laxante, né? Isso. É A isso que eu queria até ideia conversar contigo é, a respeito é disso. o cocô descer. O cocô Isso é descer uma e coisa escorregar. que é muito importante, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso, Dani, porque as pessoas, elas têm medo da gordura na comida, né? E aí, assim, Sim. as E pessoas a gente fazem tudo precisa da sem. gordura, né? Sim, a gordura ela é tão importante para lubrificar as fezes, né? Para fazer com que o cocô deslize e o bebê não faça tanta força. O bebê ou a criança, né? O adulto que seja, Sim, porque não a precise gente fazer pega tanta umas dietas muito força para fazer fitness hoje para cocô. criança, né? E a Sim, gente, eles precisam de um pouquinho da gordura. e Então, não, assim, e gordura colocar um boa, né? azeite, né? Um azeite na Isso. comida, um óleo de A, coco, né? abacate, que as crianças gostam muito de Sim. abacate, né? E é uma gordura mega boa, assim, super boa para fazer Sim, cocô. sim, E aí, assim, então exatamente. eu tô saindo do bebê normal, né? Então eu vou falar do normal, depois a gente entra nas patologias, que aí é mais a da Fê, Uhum. das coisas que vão ruim. E aí vem a introdução alimentar, né? Na introdução alimentar é quando realmente a criança sente o cocô, né? Porque Isso. fazia líquido e não sentia, e de repente na introdução alimentar o cocô vem consistente. Essa criança na introdução alimentar, ela pode interpretar assim, ai, que legal, fiz cocô, e aquela criança que come e tá fazendo forcinha, assim, aí faz cocô, sabe? Aquele tempo inteiro fazendo força. E tem aquela criança que não gosta de fazer cocô. Que em algum momento ela entendeu que aquele cocô doeu, ou aquele cocô foi ruim, ou aquilo ali, aquela passagem pelo canal anal foi estranha. E aí é aquela criança que começa a reter. Só que eles entram num ciclo vicioso, né? Então, né? Prendeu, pelo menos a pontinha do cocô vai ressecando, vai ficando durinha. E aí, cada vez mais ela vai adiando a vontade de fazer cocô, porque em algum momento isso vai. Isso. Travou, Dani.
Travou um pouquinho a tua aqui. Não sei se travou a minha também. O pessoal tá me escutando aí, pessoal? Ou travou? Alguém fala alguma coisa? Travou? Não? Alô? Voltou. Voltou. Voltou, tá Eu travei, tu ouvindo? travou? Não sei. Travou. Você sumiu, mas agora Desculpa voltou. aí. Minha E internet não é das aí, melhores aqui. não, mas a minha também não. Nenhuma é, né? E aí, assim, é horrível. E aí, ainda diz que é um horário que nem é tão de pico, assim, de live, né? Porque se você entra às 7 da noite, é tipo 1 milhão de live. Ah, Travou, mas acho que o pessoal agora voltou. Então, você voltou, estava voltou. falando da comida que tende a prender. Então, quando a gente começa a introdução alimentar, tem que dar água para esse bebê, mesmo que Hum. ele mame leite materno. E aí muita Isso, gente fala assim, Dani, até ai, eles não foi. gostam, né, de água. Mas, gente, é é, costume, né? Foi uma pergunta que eu tive aqui, de uma das perguntas que fizeram, que eu selecionei, né? Que perguntaram se a baixa ingesta de água influencia no cocô. Sim, super influencia no cocô, Super. principalmente na Pensa, introdução alimentar, né? Porque pensa você que o deixa líquido de tem dar que entrar no dieta cocô, só né? líquida, exatamente, Sim, deixa de dar dieta só líquida para dar mais fibra, para dar mais, né, comida sólida, então você vai precisar de mais água para formar o bolo fecal, né? O cocô vai sim. deixar de ser aquele cocô mole, ser aquele cocô líquido, para ser um cocô com mais consistência. Não vai ser aquele cocô formadinho, igual de adulto, né? Mas vai ser um Até cocô a outra mais coisa que é consistente. legal Então, falar sim, que a gente precisa aumentar. E a gente tem que falar que é normal sempre achar pedacinhos de comida no cocô do bebê, né? Quando começa a introdução Isso. alimentar, É. as mães têm muito Uhum. esse medo. Ai, mas será que tá absorvendo? Eu vejo cenoura, eu vejo milho. É normal, gente. Até 3 anos você Não. vai achar comida no cocô. Tá tudo Isso, certo. isso, E não isso, é má isso. digestão, é só a digestão que é muito rápida. E aí, É, assim, nesse início da introdução alimentar, é crucial que o bebê não fique com medo de fazer cocô. Para isso, precisa de bastante líquido. Se isso. nesse momento prender, o ideal é conversar com o pediatra ou com o gastropediatra, se tiver acompanhamento, de já entrar com alguma coisa para, né, mas via Não deixar oral, né, prender, pela né? boca, exatamente. E aí, das medicações, existe leite de magnésio, lactulose, o PEG 4000, então são as Eu medicações que a gente detesto mais. lactulose. Eu também. O problema da lactulose, sabe Dá que tem muito gás. estudo que faz. Ele faz contração intestinal, dá gases e ele depende da flora intestinal do bebê. Então, dependendo, assim, é uma flora intestinal imatura, não é que o bebê tem uma desbiose. A desbiose, para quem não sabe, é Sim. como se fosse, não tem nada de flora intestinal. Não, não é isso, até porque o bebê que mama leite materno, ele tem uma flora intestinal legal. Mas às vezes ele não tem uma flora intestinal capaz de digerir aquela lactulose. Eu concordo Exatamente. com a Carol, que falou assim, PEG é vida, PEG é vida, eu também concordo. O PEG é o polietileno glicol 4000, é uma medicação que entrou, né, em consenso há mais ou menos 3, 4 anos. A gente via muito fora e não via muito no Brasil. Mas ele tem um efeito fantástico, ele tem um efeito osmótico de fato, então ele puxa o líquido que está fora do intestino para dentro do intestino, para o cocô sair macio, mas ele não faz contração intestinal. Então a Isso não dá diferença é cólica, que né? Não dá não dá cólica. cólica. Isso, E não dá aquele negócio que o pessoal fala, ai, porque laxante vicia. Os que fazem contração intestinal realmente vicia, né? Porque o isso. paciente, né, o bebê vai, a criança vai ficar dependente daquela contração para dar Exatamente, que dor não e é fazer natural, né? cocô. É. É, então o E a PEG ele é o lactulona, mais para mim, natural. a lactulona eu tenho a impressão, né? Tanto com os meus pacientes, quando eu tomei, né? Eu fui uma pessoa constipada há muito tempo, porque já não sofro mais desse problema. Ele dá muito gases, né, Dani? Ele Muito aumenta a quantidade gases. de gases, Não, né? eu Ele dá muito tomei, desconforto. na, na gravidez eu fiquei constipada, eu tomei PEG, eu tomei lactulose, o PEG é o É. melhor. O E PEG aí, sem Dani, dúvida é o melhor. mas o PEG geralmente a gente não dá para beber, né? O PEG é para criança maior, né? Na verdade, tem estudo liberando a partir dos 6 meses. A partir dos Uhum, 6 meses já tem estudo uhum. liberando o uso, mas leite de magnésio, lactulona, tem estudo liberando a partir dos 2 meses, que eu sou Ah, contra, porque eu se a também criança acho. constipou ali com leite materno exclusivo, que não é para Tem constipar, alguma coisa errada, né? ou Chama a doutora Fer, né? aham. Ou constipou com alguma fórmula. Então, eu sempre falo assim: se é um bebê que mama leite materno exclusivo, tá constipando, demorou para ter o mecônio, que é aquele primeiro cocôzinho, nas primeiras 48 horas de vida,
tem que investigar a malformação, tem que investigar megacolon congênito. A gente sabe que é raro, mas existe, vão, né, e vão comendo bola e quando chega já tá ruim. É, o Então, o megacolon congênito, geralmente, ele é diagnosticado logo após o nascimento, né? O bebê não faz a cocô que maioria, nasce, né? na maioria. Porém, a gente tem os bebês que têm o megacolon. Megacolon é a ausência de neurônio, tá, gente? Vou falar assim um termo bem não técnico para vocês entenderem. O intestino não tem inervação, né? O intestino não tem neurônio, tá? Vem de baixo para cima, né? Então, do ânus em direção à boca, tá? E aí, dependendo do tamanho disso aí, a gente vai ter as formas mais graves ou menos graves, enfim. E existe alguns bebês, tá? Algumas literaturas falam até 50%, sabe, Dani? Que vão Sim, fazer os diagnósticos, né? Sintoma e diagnóstico na introdução alimentar. Mas não sim. é, assim, Não é esse o comum, né? O que 50% a não é o que a gente gente vê vê. na prática, na É literatura, muito nem sempre a menos. literatura a literatura nem sempre é É, a mesma que a gente vê na prática, né? Então aí o sim. bebê vai ficar, mas aí é muito tempo sem fazer cocô, né? Assim, é 14 dias, É, 15 14 a dias, 21 dias que a 20 gente já dias, né? É uma pegou. coisa bizarra, Exatamente. É uma coisa né? bem doida, assim. E É, aí isso a aí. outra coisa que a gente pensa no bebê que não tá fazendo cocô e que tem cólica, que tem sofrimento, o bebê que mama só leite, ou até mesmo constipou e já mudou para um monte de fórmula e nada dá certo, é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Então É é isso. outro diagnóstico. Então o Uhum. bebê muito pequeno que mama fórmula e começa a constipar, começa a ter cólica, não é um problema com o bebê, é um problema com o leite. Aí a gente já pensa, ao invés de medicar, de trocar para uma fórmula para Isso, alergia. E aí, e não só fórmula, né, Dani? O bebê que mama no peito também, sim, né? O também bebê é que o que mama no pode peito fazer também. uma pseudoconstipação, mas uma pseudoconstipação ruim, né? Que eu falo, a É, pseudoconstipação é o bebê feliz. Agora, um bebê que fica ali 15 dias sem evacuar, só evacua com estímulo, ou quando evacua aparece sangue nas fezes, alguma coisa assim, tem que pensar na alergia. E aí isso a aí. gente vê, então, primeiras coisas, né? A pseudoconstipação, a constipação da introdução alimentar, a constipação do desfraude. Então, tem muita Isso a gente gente tem que que falar come, também. Uhum. que como é que eles querem fazer o desfraude às vezes antes do tempo. Então, Precoce. assim, o Isso. desfraude ideal é após o segundo ano de vida. Tem gente que quer fazer com um ano e meio, que fala, ah, eu acho que ela está incomodada com a fralda, né? Eu falo, não, Uhum. ela não entende ainda. Mas Não o sabe controle fazer cocô. esfinteriano, Não tem controle, é, exato. o controle esfinteriano de fato é depois de 2 anos e meio e comprovado a partir dos 3 anos. Então, o É, desfraude ideal é quando a criança tem compreensão, e a compreensão é o quê? É a criança falar, fazer cocô, pelo menos falar isso, ou fez cocô, né? cocô, Tô agora fazendo cocô, cocô. né? Alguma coisa assim, né? Agora a criança faz cocô e não tá lá, não é a hora de tirar a fralda. Então é a hora de tirar. Eu Uhum. sempre falo, o desfraude da criança que está preparada para fazer, então aquela criança que já está se comunicando, já está entendendo, já mostra o cocô, a gente faz em menos de uma semana. Desfralda de Isso. boa. É o Agora, normal. aquela que É não o natural, entende, né? Não é aham, quando forçado. chega a mãe falando assim, ai, tô tentando Uhum. desfraldar há 3 meses, cara, tu não tá conseguindo Não porque é não tá hora na de hora. falar, exatamente. É, ai, Exatamente. Assim, para. isso é algo que tem que ser falado muito, porque está tendo uma pressão social para um desfraude precoce, como se a criança fosse mais inteligente ou mais desenvolvida. Sim, Nossa, olha como meu filho exatamente. é inteligente e desenvolvido. Ele desfraudou com 1 ano e meio. Desfraudou. Gente, não, 1 ano e meio tem que usar fralda, Não, né? nem entende. E aí, sabe Não. que esses muito precoces, depois eles chegam constipados de fato, porque não estava na hora de desfraudar, né? Exato. E lógico que às vezes não vai ser tão perceptível na hora, mas depois de 1, 2 meses começa a aprender, porque a criança não tinha compreensão. É isso aí. E, E aí o desfraude, e também a história do desfraude coletivo, né? Tem assim, ai, porque todo mundo na Aff, escola nas vai escolas, desfraudar. horrível, sou super Aham. contra, fico louca com isso. Escola que não Aí, aceita tipo, criança porque não é desfraldada ainda, porque os amiguinhos todos desfraldaram. e Ah, aí, tipo, olha a frustração dessa criança, gente. Né? Eu exato. sempre falo, como é que essa criança não vai ficar frustrada? Todos os amigos, ai, todo mundo feliz, desfraudou, e tipo, coitadinho, não entendeu Uhum, ainda. uhum, Não é a exato. hora de desfraudar. Exato, tem Então, que ter aí muita tem paciência isso, com o desfraude, né, Dani? Cada criança tem seu muito. tempo, as crianças não são iguais, mais uma coisa que eu sempre falo, medicina não é matemática.
né? Não é Não. porque o seu primeiro filho desfraldou com 2 anos que o seu segundo filho vai desfraldar com 2 ou com Cada 3. filho é um filho, né? Cada hora, Exato, cada um é um. exato. E aí, assim, O desfraude precoce do xixi tá tendo muita constipação, né, Dani? Assim, a gente tá muito. vendo isso. E Muito de eles bebê. também têm. E tem uns que prendem tanto o xixi quanto o cocô, que faz o que a gente chama de síndrome das eliminações, que eles Uhum, evoluem com infecção urinária de repetição, isso, porque eles prendem isso. o xixi e eles prendem o cocô. Então a gente tem que entender que não é legal. Então, Isso assim, a aí. gente vê introdução alimentar, desfraude e qualquer idade. Então, a criança, eu falo, criança é ação-reação. Fiz uma coisa que doeu, não quero mais. Criança é É. assim. Então, em qualquer momento, se essa criança tiver uma evacuação dolorosa, ou se é uma criança que já foi muito manipulada no sentido de sempre colocar em supositório, né? Colocar Uhum, em minilaxes, lavagens, essa criança vai prender. Não tem jeito, vai prender. E aí o melhor tratamento é amolecer as fezes. Porque tem muita isso. mãe que fica preocupada que fala assim, ai, mas eu já estou usando a medicação há um ano. Aí eu sempre pergunto, mas nesse um ano que você usa, ela tá fazendo cocô feliz? Tá. Falei, tudo bem. Quando você vai sentir que é hora de tirar a medicação, quando você vê assim, nossa, agora ela tá fazendo até meio mole, meio diarreia. Aí você fala, ó, agora Isso. ela relaxou. Aí agora É, eu consigo é. ir reduzindo a Para medicação. tirar do Ou a ciclo criança. vicioso da dor, né, Dani? Para que a criança ela tem que esquecer a Exatamente. dor. Ela tem que esquecer aquela coisa Ela. ruim de fazer cocô é ruim. Ela tem que esquecer. Cocô tem que É, ser legal. Fazer cocô é uma coisa boa, né? Não, não também, exatamente. ai, vamos fazer cocô, fazer cara feia. Não, oba, cocô Sim. legal. Cocô é muito E bom. tanto Só é que por isso que a cocô, gente usa né? muito o calendário, né? O calendário de reforço Uhum, positivo, que é isso, a gente estimula uhum, a criança a uhum. fazer, e cola uma figurinha, dá um prêmio, dá um presente. E aí o tratamento da constipação, ela é em conjunto com a alimentação, que é aquilo que a Fê estava É, falando. É lógico que na criança pequenininha, que está na introdução alimentar, a gente sabe que raramente tem um erro alimentar, né? Porque a gente começa a alimentação com legumes, com carnes, então, que teoricamente, é toda para ser uma mamãe, que eu vejo, alimentação. toda mamãe super se preocupa com a introdução alimentar, principalmente do primeiro Sim, bebê, né? Em fazer as melhores papinhas, em fazer tudo de mais saudável e sim. orgânico, né? E Geralmente por não isso que a é gente isso, fala Dani. que nesse inicinho não é o problema. Só que Uhum. se é uma criança que começou a constipar na introdução alimentar e naturalmente a gente vai ficando, eles vão ficando seletivos a partir dos 2 anos, essa criança que já está sofrendo para fazer cocô, ela vai aos poucos também ficar mais seletiva na alimentação, porque ela vai associar que quando ela come dói e aí ela vai Isso, parar de comer. E aí isso que ela mesmo. vai começar a comer o quê? O que é gostoso. E aí Uhum. a gente entra naquele ciclo ruim da comida também. Porque aí a mãe fala assim, ai, coitadinho, ele não come nada, eu vou dar um iogurte que ele só gosta do iogurte. Exato, Aí exato. começa. E aí também é sempre a hora que eu puxo a orelha dos pais dos meus pacientes, né? Quando a gente pergunta em relação à alimentação, ai, doutora, porque ele não come salada, porque ele não come fruta. Aí eu pergunto, tá, mas você come? E Você você come três oferece? porções de frutas por dia? Você E come você salada oferece? Porque eu verde falo, todo dia? toda vez que você pega Exatamente. uma fruta e come do lado da criança e oferece, em algum momento ele vai aceitar. Exatamente. Os filhos, eles são, eu sempre falo que eles são os espelhos nós somos, né, os filhos são reflexos dos pais, né? Então, se eles estão Sim, vendo você comer salada todo dia, você comer fruta todo dia, ele eles vai vão querer querer comer. comer. Como assim? A mamãe come, Alguma uma oferece hora eles então. vão olhar e vão falar, nossa, isso é diferente, né? Deixa pra lá. Exato. E assim, outra coisa, né, gente? Não queira que o seu filho coma rúcula e alface pura. Cara, é ruim pra caramba, né, meu? Vamos combinar. É, faz um Coloca temperinho, um um temperinho, coloca ovinho. né, um vinagrinho, não vai fazer mais, mas eu tenho a minha babada na série, ela é uma querida, viu? Quando ela viu o Thiago comendo molho balsâmico a primeira vez, eu lembro que ela falou, nossa, mas não é muito forte pra ele? Por quê? É forte, né? Não. Tipo, tá tudo E, bem. Então, assim, e a gente tem coloque. que aprender os hábitos da família, né? Exato. Então tem que colocar azeite de oliva, limão, eles adoram. As crianças adoram limão, gente, na salada. Adoram. Molho A balsâmico gente que daqueles acha estranho, né? Mas simplesinhos. eles Exato. gostam. Agora, não me pede pra criança comer alface puro e rúcula pura que nem eu como, né, cara? Eu sempre falo, não, nós somos vaca pra ficar comendo mato, né? É verdade. Não é? Faz um esforço e faz um molinho, alguma coisa diferente
Porque assim, ele não vai comer, cara, porque a gente também não come, Não tem né? Então, como. assim, você tem que dar o exemplo. E a mesma coisa é em relação às besteiras, né, Dani? Aquela coisa, a substituição, né? Tipo, E ele não ocorre come nada, muita ele substituição. só come macarrão com carninha. Eu lembro que eu tinha um amigo de infância que a mãe preparava pro irmão, né? A minha amiga e o irmão só comia arroz com milho, ervilha e carninha picada. Eu não me esqueço nunca disso. Daí ela fazia comida para a família inteira. E aí, para ele, todo dia ele fazia a mesma comida. Tipo, não, não, né? Não, Porque não, não ele pode acostumou, substituir. né? E aí, Exato. só que se você varia, uma hora eles vão comer. E o que eu mais atendo no consultório é isso. Eu acho engraçado que os pais já vêm assim, ai, doutora, você tem certeza que você quer saber o que eu dou pro meu filho? Eu falo, eu preciso saber. E vocês não podem mentir pra mim. Exato. Aí Exato. eles Como já é que a gente vêm vai com aquela ajudar se a coisa. gente, né? Se vocês não falam a Aham. verdade, tipo, né? E já vem assim, com aquela coisa de culpa. Ai, mas é porque eu dou bolacha todo dia. Tá, tudo bem, mas a gente pode, junto da bolacha, tentar uma fruta, né? Então a gente é mãe também, eu e a Fê. A gente sabe que Claro, criança não é imagina. fácil. Ai, não, não, Então a não gente não seremos tá aqui pra hipócritas e dizer que julgar nossos filhos não ninguém. comem chocolate, né? Não comem biscoito. Tem Comem dia que o bolo, Thiago não come salada. chocolate. Tem dia que o Thiago não tá afim, mas assim, eu como todo Sim, dia e ele come um pouco todos os dias. Assim, é bonito e de tudo ver quando ele tá em. bem. E tá tudo bem, exatamente. E Aí tem assim, dia que a mas gente também não tá afim de comer salada, e tudo bem, né? exatamente, Tudo assim, bem. o que eu sempre, né, o que eu tento passar, assim, nas minhas redes sociais, né, é justamente isso, assim, cara, vamos ter uma vida mais leve, né, tipo, uma maternidade mais Sim. tranquila, sem muita pressão, sem muito ficar olhando pra casa pra grama do vizinho, né, e veja aqui a tua, que tá tudo Mas é bem. que hoje na internet é muita comparação, né? Então é o tempo É, inteiro, todo mundo se comparando e mas todo também não mundo pode. querendo ser melhor ou pior que o outro, né? Não, o E meu é também não pode pior. deixar de ter a autorresponsabilidade da alimentação do filho, cara. Sim, Vai, Dani, 99% é alimentação errada, cara. sim. E Né? aí Não da tem. quarentena que a Fê falou que ela recebeu muita mensagem constipada, eu Nossa, também. muita, Dani, muita. Mas juntou o quê? Primeiro assim, tá todo mundo muito estranho, tá todo mundo meio anormal, que eu falo, né? Ninguém tá normal na quarentena. Uhum. Porque tá todo mundo ou com medo, ou chateado, ou perdendo emprego, ou trabalhando menos, ou trabalhando mais, enfim, Fazendo dependendo menos da atividade profissão, tipo, física, né? dependendo da profissão, por exemplo, eu e a Fê, que a gente é médica, a gente tá ferrada, a gente tá trabalhando, a gente não para de trabalhar. Mas e tem a questão das crianças em casa. As crianças estão em casa, ansiosas. A maioria mora em apartamento, né? A gente ficou um tempão que a gente não podia descer, por exemplo, eu moro em apartamento, agora que eles liberaram a quadra, que aí com Aqui horário não liberaram marcado e não ainda. sei o quê. Ai, aqui liberaram, graças a Deus. Tem que marcar horário e Uhum. pode ficar uma hora. Aí Adorei, eu, quando adorei. assim, hoje choveu, mas quando não chove, meu, eu mando eles correrem uma hora na quadra pra gastar energia, Uhum. porque senão eles ficam toda hora. Mamãe, tô Não, com fome. Mamãe, é. não sei o E quê. aí, daí o Mamãe, Thiago, o não, Thiago vira pra mim e fala assim, eles mamãe, comem o vamos dia comer uma inteiro. besteirinha? Mas é o tempo Né? inteiro. Ou eles pedem para comer, ou eles estão. Ainda bem que eles tomam bastante água. Ou pelo É. menos eles estão assim, mamãe, vou pegar água. Aí eles já tem um copinho, né, dentro da geladeira. Isso. Mamãe, acabou meu copinho, eu quero mais água. Uhum. Mas é o tempo inteiro. Uhum. Acho que não tem o que fazer. Falar, cara, eu vou beber água, né? Não tem o Eu que acho que fazer. junta tudo, né, Tânia, a quarentena. Junta a diminuição da atividade física, porque a atividade física, estar em movimento, faz com que o nosso intestino contraia mais e a gente faça mais cocô, né? Sim. Isso, para quem pratica atividade física, é super claro, né? Tanto que praticar Tanto atividade é que física é um dos tratamentos para a constipação, né? Tanto Fazer é que atividade eu física de danço, rotina. né? Vocês sabem que eu danço fit dance. Eu dançava todos os Adoro, sou dias, super fã. todos os dias. Sério, eu tô parada, eu tô enlouquecida. No início eu fiquei Uhum. constipada também. Agora que eu comecei a comer mais salada, porque antes eu não tava comendo salada todo dia, agora eu como todo dia. Comecei a É. comer mais fruta, porque assim, deu uma travada também no meu intestino É, de não o dançar. Arson que Ele falou é pra mim, terapêutico. O Arson virou pra mim e falou assim, isso que tu comes salada todo dia, daí imagina se tu não comesse, ele falou pra mim, porque é muito Sim, pra todo eu, mundo, não só pras todo crianças, né? mundo. E a gente fica parado, por mais que tu tá andando É, fazendo, não tá atividade não é a física, mesma coisa, não é o mesmo não é? ritmo, né? Então é Ó, assim, perguntaram como incentivar a beber água. Gente, beber é, água. Primeira coisa, bebezinho, você tem que ficar assim, bebê que mama principalmente peito. Eles não gostam daqueles biquinhos, eles gostam de copo assim, normal.
Eles gostam É. do nosso copo. Então, de você tomar junto, vai babar, vai molhar, mas deixa, eles têm que aprender a tomar água. E Primeira Dani, coisa. isso foi uma das perguntas, tá? Se bebê que mama exclusivamente no peito precisa tomar água, chá, essas coisas assim. Até 6 meses, não, né? Então, até 6 meses, leite materno exclusivo. Hoje em dia, a gente Não não dá precisa da água, água não dá nem no chá, verão, não precisa. não precisa. Não precisa. Agora, É, quando começa a comer, precisa. Então, aí sim. começou E a aí também, né, comer, Dani? tem que dar água. Outra coisa que, né, só para eu tentar aqui, nesses nossos últimos minutos aqui, tentar tirar dúvida do Tem pessoal. quantos minutos aí, Fê, A gente para tem eu ver as uns 30 perguntas? minutos ainda, Dani, uns 25 minutos mais ou menos. Também qualquer coisa a gente Deixa eu põe ver mais aqui. umas Eu vou dar uma 40, tudo olhada nas certo. perguntas. Não, aqui eu fiz um resumex. Ah, legal, porque aqui também tem um pessoal perguntando, eu sempre vou Eu olhando. tô vendo aqui, a maioria são dos que eu vi aqui, das que eu resumi aqui, tá? Tá. É, uma coisa para os bebês pequenos, então, tá? Né? Só para resumir, Dani, tu me ajuda aqui. Bebê, então, até 6 meses, eles não precisam tomar nada de água, tá? Se mamam Nada de água. exclusivamente no peito, né? Mas E se mesmo que eles seja mamam em fórmula, fórmula, a gente isso, também não está dando água. As isso. fórmulas de hoje em dia não precisa da água, tirando fórmula anti-refluxo, aquela que não é anti-refluxo, é anti-regurgitação, que é a AR, que algumas ARs, a gente tem dois tipos de fórmula anti-regurgitação. A gente tem aquela que vem bem grossinha, que parece um mingauzinho, que vai grossinha desde o início. Aqui é live da gente, eu vou falar o nome, é o Aptamil AR, e ele Isso. foi feito grossinho porque ele foi feito para distúrbio de deglutição de bebê prematuro que se engasga. Por isso que ele vem grossinho desde o início. E a ideia dessas fórmulas é fazer com que o bebê vomite menos e não que tire refluxo, porque se for um refluxo, tanto faz o Isso. R. Só que essas gominhas, alguns bebês acabam tendo constipação. Então, nesses casos, se começa a reter, prender, ficar grossinho, a gente deixa na água, mas só nesses casos. Se Isso. prendeu em outra, com Isso outra mesmo. fórmula, a gente tem que pensar em alergia. Então, E aí não eu é para dar olha, água, nem chá de ameixa, nem água de ameixa, nada de nem ameixa. chá de camomila, nada. É só o Nada. leite e É pronto, que né? a gente entende que a nossa geração, foi criada com chá, né, Fê? Assim, eu não sei Sim. se é a mãe, mas a minha mãe me dava chá, acho que desde os 3 meses. Então, Eu então não sei se minha mãe tá na live aqui, eu não sei se ele vai estar. Eu acho que não, também minha não mãe sei, eu gostava mandei de a dar minha de mãe mamar. entrar, mas eu ainda não vi ela aqui. Eu não sei se ela tá aí, mas eu acho que não. Minha mãe gostava muito de dar de mamar, né? Então eu não sei se ela Uhum. dava. Não sei dizer, mas sua terceira, Minha mãe capaz me de ter dava ido chá. um melzinho na chupeta, uma aguinha alguma coisa deve ter ido, alguma Uma coisa deve coisa ter ido na básica. terceira, né? Ô, Dani, olha só, outra coisa que eu percebi como mãe também, tá? E que também é uma pergunta que às vezes os pais não percebem, é que às vezes na introdução do sulfato ferroso também constipa, né? O Também sulfato ferroso constipa. constipa. E É, eu tive que eu não sei se tu lembra, né, Dani? foi Eu só e com meu 9 meses, marido, eu acho que a gente conseguiu introduzir direito no Thiago, não foi? eu provei várias marcas, lembra? Eu Eu lembro, tive que acho que foi provar só com várias 9, 10 meses que a marcas. gente conseguiu, porque a gente tentava, ou ele Isso. constipava, ou ele tinha refluxo, ou ele tinha alguma coisa. E aí eu não lembro qual foi a marca, mas é um dos mais antigos. Foi o único que não constipou Sim, ele, acho que não foi o lembro. Noripurum que deu certo no Noripurum, o final. Noripurum foi o que não constipou ele, foi o único. Os outros todos Foi. constiparam. Porque Mas eu ele é já teve quelado, paciente, né? mas eu tive paciente que já constipou com o Noripurum também. Então, assim, É. mas o sulfato ferroso vai mudar a consistência do cocô e vai mudar a cor do cocô. O cocô Cor vai vai ficar ficar preto, escuro. E tá? Vai ficar alguns não escuro. fica preto, mas vem umas coisas pretas no cocô que as pessoas ficam Isso, com medo de ser sangue. Não é sangue, é isso. ferro. É que a É, recomendação atual da Sociedade Brasileira de Pediatria é introduzir ferro a partir dos 3 meses. Porque a gente mora no Brasil, o Brasil é um país pobre, tem um alto índice de anemia ferropriva. Então, foi uhum, feito isso para evitar que essa criança chegue com um ano com uma anemia. É isso. lógico que a gente avalia caso por caso, né? Então, se for, por exemplo, os meus pacientes com alergia à proteína do leite de vaca, que estão com diarreia com sangue, eu adio um pouquinho a introdução do ferro, porque eu sei que esse ferro vai chegar ali no intestino, não vai cair muito bem, que é um metal pesado, esse intestino está sensibilizado. Então, geralmente, eu espero essa criança parar de sangrar para introduzir o ferro, por exemplo. Isso, isso. E alguns bebês com refluxo também não cai muito bem o ferro ali no início. Então, se está muito atacado Uhum, o refluxo, daquele bebê que vomita o tempo inteiro, chora o tempo inteiro, não mama direito, eu também espero um pouquinho para introduzir o ferro. Mas a recomendação atual é o bebê saudável, a gente vai dar ferro a partir dos 3 meses. Então, no Brasil, é isso. assim.
Nos outros lugares é diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos eles não dão ferro. Eles, com 1 ano, eles fazem o hemograma, o ferro e ferritina. Se tiver anemia, você vai tomar ferro. Se não tiver anemia, você não vai tomar ferro. São Uhum. diferentes. Então, vai de país para país cada É. recomendação, né? Ô, E Nani, aí aqui, ó, em relação, é algo muito bacana que eu acho que, que as pessoas falam, tipo, doutora, o meu bebê faz tanta força para fazer cocô, né? vamos Fala um falar da pouquinho sobre isso, Dani, porque essa é disquesia. uma explicação que eu acho muito bacana, assim, né? Por que que o bebezinho faz tanta força para Tanta fazer? As força. crianças fazem, E né? Até mesmo as crianças maiores, assim, o Thiago também, quando ele vai maiores. fazer cocô, parece que vai explodir a cabeça, né? De tanta Aham. força que A eles fazem gente fazer tem cocô. duas. A gente tem a disquesia. A disquesia, na verdade, é essa forcinha para fazer cocô, que ocorre até o terceiro mês. É um aprendizado de fazer cocô. Ele está sentindo que é para sair o cocô. E aí essa criança ela pode ter uma interpretação legal de fazer cocô ou ela pode achar muito estranha. Então, tu sabe que, por teoria, a disquesia vai realmente até 3, no máximo 6 meses. E para eu falar, é a criança que sofre, que faz força por pelo menos 5 a 10 minutos. Cara, é desesperador pensar seu Isso, filho aí é assim, que 10 fica minutos. ruim, né? Ah! E o cocô não sai, exato. O E Thiago quando faz aquela sai é força. mole. Pronto, mamãe, terminei. Ele faz o cocô dele demora 5 E, segundos, cara. exatamente. E o maior, ele acha estranha a passagem pelo canal anal. Então, o que Isso. acontece é que chega uma hora que a gente não consegue mais segurar o cocô, né? Quando ele passa ali, né, pelo esfíncter interno e vai ali, chega uma hora que você não consegue mais segurar. Só que as crianças têm mania de fazer força para essa parte não sair. Eles acham estranha a passagem do cocô. Então, Exato. não é só uma coisa assim, não quero fazer. Às vezes é só porque, ai, que estranho esse negócio saindo aqui. Aí ele faz força, Uhum. e tudo bem. E aí Muitas tem crianças ficam mãe. agitadas, né, Dani? Começam a andar, o Thiago também, assim, agora eu já sei, né? Sim. Antes eu não sabia. Começa a andar de uma hora, um lado pro outro, um lado pro outro, um lado pro outro, porque não quer fazer cocô, porque, né, tá vindo alguma coisa ali, quer fazer cocô e não sai, né? Então é muito engraçado, né? E tem muita mãe que, quando começa essa história da criança fazer força, mesmo o bebezinho, que se desespera, que quer ajudar, que quer colocar no colo. Gente, não precisa. Deixa, Deixa exatamente. eu falo, o filho é do mundo, a gente precisa aceitar isso. Deixa É. ele tentar fazer cocô sozinho, porque se você ficar toda hora ali, ai, tentando ajudar, tem mãe que fica abrindo o bumbum da criança, tem mãe que fica fazendo massagem perianal, sabe assim, para ver se sai o cocô. Não Uhum, precisa. O bebê que ainda tá mamando leite materno vai vir mole, não vai vir duro esse cocô. Então, uhum, uhum, não precisa colocar, porque assim, e tem mãe que fala a mesma coisa. Ah, ele fez sem fazer, eu vou lá com o supositório, eu só coloco a pontinha e tira, ele faz cocô. Que ele uhum. faz estímulo, né? Anal, Exato. ele faz contração, relaxamento, vem o cocô. É igual a gente Isso. quando faz toque. Mas precisa fazer isso? Não, gente, não precisa. Porque você nunca Uhum. vai deixar seu filho fazer cocô sozinho. A gente tem que Exatamente. deixar. Não tem jeito. Então, assim, vai Exatamente. sofrer, é um aprendizado. Esse sofrimento não é dor, porque tem essa Uhum. interpretação, né? Ai, será É, que ele tá morrendo de dor? Não é dor, é só porque ele tá achando estranho. e o legal é fazer o reforço positivo, né, Dani? Isso a gente fazia muito com o Sim, Thiago também. Tipo, fez cocô, fez aquela cara de ai, que cocô gostoso, né? fala Ai, fez parabéns, cocô, olha que bom que parabéns, saiu. tal. Uhum. E mostra, assim, Cocôzão, tchau, cocô, e né? algumas crianças é importante até mostrar, falar, olha, tá vendo? Tá bonitinho, tá macio, não tá É. doendo. Porque pra Uhum. pessoa, porque senão ele vai interpretar sempre assim, ai, que horror, né? E se a mãe fica desesperada, também ele vai entender o quê? Ai, Exato, né, não é bom fazer cocô, porque minha mãe tá exato, aqui desesperada do meu lado. Não é exato, verdade? Então, exato. da gente Ô, Dani, interpretar que é legal. outra coisa que o pessoal fala muito, que eu recebi também muito nos direct, tá? O pessoal tá falando aqui, que o cocô é fedido. Gente, cocô é fedido. É Cocô não é fedido. cheiroso. Cocô é Não é sempre cheiroso de fedido, tá? ninguém, de O, co- ninguém. o cocô do bebê que mama exclusivo no peito, ele é menos fedido. Mas ele é Mas é azedo, fedido. né? Ele é Ele é azedo, é azedo. fedido. Quando É a isso que eu criança falo. começa a comer, a introdução alimentar fica muito mais fedido. Mas sabia que um dia eu atendi uma mãe que ela adorava o cheiro do cocô do bebê dela. Ela falava, ai, esse Porque é amor, dedinho é né? tão gostoso. Eu falava, ai, é muito amor mesmo. Achei muito fofo. As Então, mães, assim, gente. né? Pum fedido, cocô fedido, é normal.
né? É Assim, estranho normal. seria se o cocô saísse com cheiro de flor, né? Aí a gente tem alguma coisa Aham. errada, né? E Tomou depois que perfume, alguma coisa assim. come, e depois É que come é fedido. cheiro de cocô de É, tem, gente, né? às vezes o cocô sai com cheiro do que você comeu, né? Eu percebo, por exemplo, o Thiago, quando a gente come muito Mamão, né? peixe também. Quando ele come peixe, o cocô e o xixi saem com cheiro de peixe, né? O Sim. mamão sai com cheiro de mamão, né? Então, assim, é fedido, E é gente, não vai ser normal, cheiroso. é fedido. Normal, né? O É que a pum é gente, fedido. faz cocô e nem olha mais pro nosso cocô, nem presta atenção. A gente só começa a prestar atenção no cocô de novo depois que a gente é mãe. Eu não, né? Exatamente. Eu presto atenção no cocô há mais de 10 anos que eu sou gata. É, Mas assim, a gente começa a analisar mais cocô como uma pessoa normal quando a gente é mãe, que aí você olha o cocô do seu filho, você fala. Eu te falo isso. que o meu marido, ele ficava esperando eu chegar do plantão, ele ficava com o Rafa, meu primeiro filho na época. E ele guardava as A fraldinhas pra me fralda. mostrar, pra falar assim: É. tem certeza que tá normal esse cocô? Eu fazia Ele não isso é com o médico. Arrisson, Dani. Dani, eu fazia isso com o Arrisson. Isso que eu sou cirurgiã pediátrica, né? A gente tem tudo isso. E eu virei mãe, cara. Eu falei, amor, olha só esse cocô. Eu guardava a fralda e jogava. Tá tudo bem? Ele O dizia. Renato fazia isso comigo. Eu chegava acabada do plantão, porque eu dava plantão na época à noite, e ele ficava à noite com o meu primeiro filho. Aí eu chegava lá morta, assim, toda cambaleando, né? Pensando, eu vou dar peito, coitado do neném. Aí ele vinha todo assim, o neném, o Rafa tá ótimo, mas olha as fraldas dele. Ele tirou umas duas, três fraldas. Que fralda? Deixa eu dar mamar pra criança. Eu fazia isso com o Arthur também, tá tudo bem. Lá vem ela com fralda de Tá, cocô. Direto, isso, né? tá Quando bom. ele fez cocô Já com sangue, a perdoei meu primeira coisa, eu marido. fiquei desesperada. Imagina, pensei que ele tava invaginando o intestino, né? Mas enfim. É, você Falando vai em pensar sangue, só no Dani, deixa, pior, né? deixa eu focar aqui, senão eu não vamos dar conta de responder tudo. É, duas perguntas assim que foram mais comuns também. O bebê, que a criança, né? Não o bebê, desculpa. Criança de uma maneira geral. Faz cocô, não dói, mas sangra. E, Não é e, e eu normal também. não é normal, tá, gente? Fazer cocô com sangue nunca é Porque normal. Nunca. que aí esse sangue, mesmo a criança maior, provavelmente é de uma fissura. Pode ser uma fissura que é um cortinho mais interno, porque em algum momento machucou. Ou Isso. pode ser um E pólipo. O lembrar, pólipo é né, uma Dani? verruguinha, né? Ali dentro do Não, e lembrar assim, ó, que intestino. a fissura às vezes acontece também em diarreia, né? Assim, o paciente tem tanta Sim, dos diarreia que também pode extremos. dar fissura, né? Então, E assim, é o sangue outro no corpo nunca é motivo. normal. Não é normal. E outro motivo é pólipo, né? O pólipo é o que eu Isso. falo, é mais como uma Uhum. carninha que cresceu ali dentro do intestino, como se fosse uma verruguinha. E aí, na hora que passa o cocô mesmo, não dura o sangue, e aí tem que fazer colonoscopia, porque E às vezes a gente raramente consegue pólipo é sentir câncer em criança. é, É, no a gente toque, consegue às vezes a sentir gente no consegue toque, ver. às vezes o pólipo até sai, né, pra fora do ânus, assim, as, Sim, as mães super se assustam, acham que é hemorroida e tal. Gente, criança com hemorroida é muito difícil, tá, gente? não Muito. Pode temos. achar A que, gente, assim, assim, é raríssimo, tá? só Assim, a gente vai ter, hepatopata, né? E o pessoal doente exatamente, mesmo, assim, hepatopata que grave, né? tem. Assim, Então, assim, hemorroida é coisa de adulto. Hemorroida é com uma isso, dilatação das veias, é uma isso, varize. Então, isso isso, vai acontecer em adulto. Então, quando sai o que o pessoal fala de bumbum para fora, que é o prolapso, né? Então, a criança isso. fez muita força e saiu parte do ânus para fora, isso não é hemorroida. Isso é É, totalmente diferente. É prolapso. O prolapso ele é pode ser por forçar tanto constipação quanto diarreia, pode ser por isso. verme e pode ser até por malformação e às vezes precisa E o cirurgia também. prolapso, às vezes, Dani, o que algumas pessoas ainda não sabem, que, né, que o prolapso, ele é considerado sem causa, muitas vezes, até os 2 anos de idade, porque Sim, a e que some musculatura da sozinho. pelve não está bem desenvolvida, né? E aí, o que a Sim, gente faz quando a gente faz o desfralde precoce? 2 anos não é nem hora para fazer cocô, né? Aí a gente coloca o não. bebezinho lá, sem fralda, sentadinho no pinico e dá um livro para ele ler, né? Tadinho. Agora é o iPad, né? Que eu sou super contra, mas enfim. Aí dá o iPad, o celular, aí a criança fica lá 30 minutos sentada no pinico, fazendo Forçando. força em cima do ânus, super relaxado. Gente, o intestino sai mesmo. Não pode, Sim. tá? Não Não pode. dá, O que eu, né? o que eu sempre falo, Dani, me corrija se eu estiver errado, é assim, ó, seu filho tá com vontade de fazer cocô. Vai no banheiro. Deu 5 minutos, não fez? Tira a Não privada. fez, é no máximo cinco Levanta. minutos. Máximo Exatamente. 5 minutos. Não fez, Tanto é que tira da quando a privada. gente
E aí é importante falar isso antes que acabe o tempo. A criança maior, a gente ensina, além da medicação, fazer treinamento de toalete, o que é chique. O Isso. que é o Pro xixi treinamento de também, toalete? aham. É, Uhum, uhum. todos os dias, depois de uma refeição. Depois que a gente come, principalmente no café da manhã, a gente tem um reflexo que a gente chama reflexo gastroileocólico. O que que é Que isso? nas crianças Então, super funcionam, né? super, porque na criança é 5 a 10 vezes maior que a gente. Então, tomou café da manhã, o intestino vai funcionar mais rápido. Por isso que é normal a gente tomar café da manhã e dar vontade de fazer Dá vontade de cocô. fazer E, cocô, isso. e por isso que o melhor horário para fazer cocô é de manhã. Então, assim, se o seu filho tá com dificuldade de fazer cocô, começa a treinar. Ah, tomou café da manhã, vamos no banheiro, 5 minutinhos, no máximo 5 minutinhos. Faz Isso. forcinha. Eu sempre falo, gente, é tão cabeça a questão do cocô que a gente aprende a ser meio psicólogo. Lógico que a gente não substitui psicólogo, algumas crianças precisam sim ir para o psicólogo, mas a gente fala assim, para a criança sentar, relaxar, imaginar que ali tem uma portinha, que vai abrir a portinha, vai sair o cocô. Uhum. Porque todas essas falas são algo para ajudar. Eu já tive mãe que batia na criança se ela não fizesse o cocô. Isso não vai ajudar seu filho. A gente tem É, que que a gente falar chama de aqui reforço negativo, né? Isso é muito a ruim. gente tem que falar aqui porque acontece. Às vezes a gente tá tão estressada, a mãe tá tão estressada que ela fala assim, ah, né, vou dar uns tapas pra ver se ele aprende. Mas não vai aprender. E aí essa criança vai cada vez achar que é pior ainda fazer cocô. Então a gente Exatamente. né, pede, por favor, não briga, não põe de castigo, não bata. Porque qualquer dessas coisas ruins que você fizer com seu filho, ele vai continuar não entendendo que fazer cocô é bom e ele vai cada vez aprender mais. E também Isso vai. vale a pena dizer que na constipação da criança maior, chega um momento que eles não sentem. Tem mãe que fala assim, como ele não sente? Ele tá 10 dias sem fazer cocô. Por quê? Porque esse intestino ele vai dilatando. Chega uma hora que a inervação dele não tá sentindo mais. E aí ele entra numa constipação grave, né, que a gente fala. Isso. E aí tem mãe que fala assim, mas por que que ele fica sujando a cuequinha, né, que é o soiling, que é o escape, né, Uhum. fecal, e Uhum. não sente? Ele não sente, primeiro porque está dilatado realmente o intestino. E esse que suja não é cocô de verdade. É só uma lubrificação de tentar tirar o cocô de verdade lá Isso dentro. aí. Isso aí. A gente Então, fala como. Eu sempre tento explicar mais ou menos como se fosse uma rolha de cocô e o cocô tá isso saindo ou por dentro ou por fora, mas o cocô mesmo, a rolha não tá sai, parado. né? E Exatamente. aí a criança suja a cueca, porque tem mãe que fala assim, eu não aguento mais ele sujando a cueca, não é possível que ele não vê. Ele não Uhum. sente. Não culpe seu Exatamente. filho. É. Procure um gastropediatra. Tipo, É isso propaganda. aí. Procure um gastropediatra. Trate seu Exatamente. filho que vai melhorar. É, Porque a culpa ali não é dele. E dá dó, porque às vezes eu estou tendo paciente de 8, 9, 10 anos, que já está nessa situação há 5 anos. E o mais importante explicar também assim, o tratamento é um tratamento contínuo, porque tem mãe que fala assim, dá um mês de medicação e e para. melhora no primeiro mês e para. Não É, adianta, é no mínimo 3 meses. O no tratamento é de mínimo. 3 meses a 5 anos. Então Isso. é um Aí, Dani, tratamento contínuo. falando em tratamento e remédio e tudo mais, né? Como a Dani falou aqui, a gente não é patrocinado por ninguém, né, gente? A gente é Ninguém. mãe e a gente usa os remédios, a gente geralmente indica os remédios que a gente gosta. Essa aqui é a verdade, né? Sim, Então, assim, o que eu acho que ajuda muito são os probióticos, sabe, Dani? Para sim, mas constipação. ajuda. Ajuda Ajuda muito, já muito. tem bastante estudo. Eu gosto muito do É. probiótico associado com fibra, porque Isso, que ajuda. daí, que daí tem o Probiatop, né? Não, o Probiatop O que não é Simbioflora. o Simbioflora. Symbioflora Com fibra. com fibra, e o É, Probiatop é sem é top, fibra, né? só tem fibra. E aí, pro Isso. constipado, eu gosto do Símbio. Porque É, ele e é por que que eu gosto fibra, tanto dele, cara? Porque ele é gostoso, ele parece algodão doce. Você já comeu ele? ele é uma Assim, delícia. Eu como quando tá com fome as amostras lá do consultório. Tipo, a louca. Quando eu tô com eu dou fome, pro eu paciente pego o provar. Simbioflora e Quer, como. experimenta? Aham. Eu abro no É consultório e falo, muito toma bom. aqui. Né? Ele pode ser diluído em água, ele pode ser diluído em iogurte, chá, não tem problema nenhum, né, Dani? Sim, Pode ser eu diluído, né? adoro. Só Mas que ele eu pode ser sempre diluído em falo, tudo nisso, né? Que foi, só foi uma pergunta que teve com pode bastante diluir com frequência. Ele pode ser tudo. diluído em tudo. Eu Mas peço para evitar, eu o peço para probiotop evitar diluir com coisa especificamente, né? Desculpa, quente. Não, desculpa. eu peço, Ah, é desculpa, isso, só isso. isso. Em E o coisa quente, probiotop né? que você ia falar?
que o Probeptop ele é gostoso de comer, ele parece balinha de algodão Todos são doce, gostosos, né? E ele exatamente. não tem açúcar. É muito legal isso, é super É interessante, né? muito legal, é bem É muito gostoso. gostoso. E ajuda. E ajuda. E um outro que é novo, Dani, que tem pouco no mercado, que eu tenho visto um resultado bem legal, é o tal do Tamarine Kids. Tu viu? Não Vi, o eu tenho um Tamarine monte de geleia. amostra. Eu não É, gosto da não é, geleia. A não geleia geleia, não gente. tem indicação em criança, De jeito mas o nenhum, geleia não é legal, não tem, não é né? legal, porque ele faz contração intestinal. E aí essa história de Exatamente, fazer contração intestinal exatamente. dá cólica, a criança o Kids Isso é aí, fibra. O Kids, ele, você exatamente. viu, é um E ele xaropinho tem de gostinho gostosinho. sensacional, é Ele é uma gostinho de morango. delícia. Eu É sei, gostinho eu de tenho um morango, monte as lá no crianças tudo consultório também, aceitam. eu tomo. Eu também tomo de uma louca. Eu nunca tomei, só É experimentei, assim, gostoso. eu sempre experimento. Eu experimento para ver o gosto, porque se é ruim eu não Olha, prescrevo, cara. se Se é tem ruim eu algum não prescrevo. representante escutando a gente, eu experimento tudo. Eu Eu também sou a experimentei. louca do Cara, teve remédio. um outro que deram lá, meu, que eu quase vomitei. Sério, não dá. Eu não, se for ruim, não vem me gritar que eu não vou prescrever, né? Porque assim, tem Sim, que ser gostoso, exatamente. Quando eles né? falam assim, Tem que ser ah, gostoso. doutor, eu lancei tal coisa. Aí eu falo, tá, eu vou provar. Se for bom, eu passo. Exatamente. Então, assim, probiótico, gente, não é só para criança. Probiótico é para adulto também, né? O nosso intestino Também. é muito importante a gente manter a saúde do nosso intestino e está mais que comprovado que probiótico é super importante, todo mundo deve tomar. E eu super E o adoro o Probiotop, probiótico, eu ele é sempre bom afloro, minha para família inteira tudo, toma. né? Ele é bom para É, constipação, ele é bom para isso, diarreia, ele é exato, quando tem bom. diarreia. E Uhum, aí já isso tem aí. estudo mostrando que melhora a imunidade, né? Então, É, assim, tem que pensar e que o aí nosso intestino pode. é um órgão de defesa. O probiótico também tem estudo com pacientes com dermatite atópica, né, Dani? Também tá melhorando um monte. Sim, Então, probiótico é muito. vida, né, cara? Probiótico é vida, Sim. hashtag eu adoro probiotop, tá? Adoro mesmo. É, outra coisa aqui que uma pessoa perguntou que o cocô é muito grosso. Isso eu também tenho Olha, tido no tá o Paulo, consultório, Dani. representante, ele falou que vai levar a amostra pra Ah, gente. Paulinho, Oi, querido. Paulo. Legal. Eu teve uma pergunta, Dani, de uma amiga minha que fala que a criança faz um cocô muito grosso. Que, meu Deus, como é que sai um cocô tão grosso de dentro de uma criança tão pequena? Falta água. Falta água, Primeira coisa, exatamente. Não falta é água. normal, Isso né? O que vai não é acontecer é que o cocô vai normal. acumulando lá no final do intestino e ele vai dilatando. Então, tem que dar mais água para Tem que essa dar mais criança, água né? e estimular essa criança a fazer mais cocô. Porque geralmente essa Isso, que acumula e é grande, é que ela vai adiando a vontade de fazer. E aí depois ela já, quando faz, já faz duro. Tem uma amiga exatamente. minha, a Lília, perguntando do Provence. Sim, eu adoro o Provence também. Qual Ele que é é o fácil. Provence, Dani? O Provence é aquele de chupar da Axê, que tem de limão e tem de morango. Eu Ah, esse eu gosto não muito dele. conheço. Ele é Não uma conheço. papinha de chupar, ele é super bom. Eu gosto muito dele pra diarreia. Eu uso Não bastante conheço. nas crianças maiores que não querem tomar remédio, ele é tipo balinha. Aí eles Uhum. chupam, amam. É bem bom. Não conheço esse. Não Eu gosto, desconheço. Aí, ó, o amiga. representante da Provence não foi me visitar. Eu acho que ele é da É, Cheia. Eu sou péssima nessas coisas de laboratório. outra coisa aqui, Mas ó. eu passo também. Outra coisa, Dani, que foi bem frequente nas perguntas, tá? Depois que o bebê inicia a introdução alimentar, até quanto tempo eu posso esperar esse bebê para fazer cocô? Quanto tempo seria 3 dias. considerado normal? No máximo 3 dias. 3 dias, gente. 3 dias, Depois dos 3 dias, conversa com o seu pediatra, mas não põe supositório, por de favor. jeito nenhum. Uhum. É aumentar líquido. Mas assim, pensando num bebê que está comendo, assim, comecei a introdução alimentar, meu filho está comendo, está abrindo a boca, pelo menos 3 dias. Agora, se for aquele bebê meio menu degustação, sabe, que não come, que tá mais no leite Sim. materno e só, tipo, Uhum. prova, aí até 5, 7 dias, porque ele praticamente Isso não foi uma outra comeu. pergunta. Tipo, bebê de 6 meses que mama no peito e tá complementando 2 mamadeiras por dia, faz cocô uma vez por semana. É Mas pouco, se né? vem mole, mas se vem mole, né? Se vem molinho, porque assim, acaba sendo o que eles falam que é predominante leite materno. Então Ah, pode ainda tá. ser uma Uhum, pseudoconstipação. Entende? uhum, Agora, se é só uhum, fórmula, o ideal é fazer a cada 2, 3 dias. Mesmo a fórmula, eles uhum. podem ficar no máximo 3 dias sem fazer. Tá. E aí aqui outra teve aqui. Um bebê de 1 mês passa uma semana sem fazer cocô e solta muito pum e se contorce muito. Normal, né? Se é leitamente materno Normal, exclusivo, se tá ganhando normal. peso, tá feliz, tá tranquilo, normal. Agora, Isso, se bebê é um bebê feliz. que não tá ganhando peso, que chora o tempo todo, que não tá bem, aí não é bem.
É. Aí aqui também teve uma outra, né? Bebê de 3 meses, desde os 2 meses não está fazendo cocô com frequência. Faz na média de 3 a 8 dias para fazer cocô, né? Se for aleitamento Mesma materno coisa, exclusivo, mas tá mesma tudo coisa, tá bem. normal, tá? Olha, estão Ah, pedindo para outra também salvar a live, mas eu não sei salvar. Eu acho que antes de terminar, quando termina, você manda salvar. Você vai vou ver se ver. eu consigo, gente. Eu vou tentar. Se eu conseguir A salvar, gente é tudo, olha, a gente é tudo não blogueira. A gente gosta na internet. Mas eu, que teve uma que eu fiz, eu não soube salvar. Mas tem um negócio que quando termina, eles falam assim: ah, pode, você quer salvar? Aí você eu salva vou aí. tentar, prometo. Vou tentar, tá? Ó, outra coisa também que falaram muito é cocô verde, Dani. Ó, é normal Normal. sair cocô muito verde quando tem prisão de ventre, bebê com a PLV. Ah, não. Aí a gente tem que avaliar. Mas assim, um cocô, uma criança normal é normal variar de amarelo claro a verde escuro. Essas variações de cor são normais. Isso não tem problema. Isso, isso. Mas se é um bebê APLV, que está fazendo muito verde, se tem muco, se tem sangue, se tem alguma coisa assim, aí já não é normal. Aí Ó, depende muito. acho que a Rosilane entrou agora. A gente não recomenda tamarina e geleia para criança, tá? Não A é gente não indicado tamarina e recomenda. geleia. Não é Não é indicado para legal. criança. É Tem o indicado Tamarine para Kids, que é outro, kids. outra coisa. O O geleia, Tamarine não. Kids, sim. Isso, isso. É, Perguntaram, essa minha Dani, amiga também perguntou se aumenta leite materno no bebê que não aceita água. É uma opção, mas tem que oferecer água também. porque senão não vai largar o peito nunca, É. né? Então, Tá sim, terminando o claro nosso que tempo, Fê? Eu tô tá perdida, não sei. terminando, Dani, Ai, tá eu não terminando. quero que Dani, adorei, cara. termine. Ai, também, Adorei. amei. Adorei, Muito. de verdade, de verdade. Olha, a Raquel Nutri quer uma live comigo. Vamos fazer, Raquel. Agora eu me empolguei com É, as lives. Eu era a é isso pessoa que aí. dormia nas lives, mas agora. É isso aí. Dani, mais uma vez eu quero só te agradecer, né, por toda Ah, sempre eu que toda tenho que agradecer. Uma assistência honra que estar tu me aqui. dá para mim e para todos os meus pacientes, né, Eu todos os que meus tenho que pacientes te agradecer a amam. assistência que você E dá comigo pra mim. também, né? Você foi ótima, super me entendeu a minha angústia de médica, E mãe, mãe, primeira vez, né? A gente sempre fala que um pediatra só é pediatra de verdade depois que ele tem filho, né? E eu não só, sou gente. pediatra, gente, eu sou cirurgião, não sou Mas pediatra, a tá? gente, mas A a minha gente é um formação é outra. médico antes de filho e outro médico Exato. depois de filho. Exato. Então, assim, Não a tem mensagem jeito. que a gente quer passar é assim, essa quarentena realmente tá mudando todo mundo, gente. Todo mundo tá com alguma alteração de alguma coisa, seja de humor, de peso, de cocô, de xixi, de emocional, menstruação. Tem mulher que tá menstruando, tomando pílula, menstruando com DIU. Assim, tá uma loucura para todo mundo. Tá mexendo Tá com a todo mundo energia, doido, que todo eu mundo falo. doido, Ninguém tá né? normal, gente. Quando os pais chegam Exato. lá no consultório, eles já chegam tudo estressados, né? Com máscara, não sei o que, eu tô fazendo toda É, aquela coisa. Aí eu falo, gente, calma, é, senta. Tá todo mundo vai bem, ficar só tudo tá a bem. gente aqui, porque É, olha, tá punk. tá, punk. E assim, isso vai passar, né? O que a gente tem que Vai fazer é passar. tentar manter os nossos filhos mais ativos possíveis, não deixar tanto na frente dos eletrônicos, né? Os eletrônicos são um veneno, a gente até pode falar disso sobre outro A momento, gente mas é fala. óbvio que a gente sabe que é quase impossível deixar eles fora de eletrônicos nessa quarentena. A gente precisa fazer as outras coisas, né? Eu tô sem empregado, eu preciso Sim. limpar a casa, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. Eu ligo a Gente, televisão, tá eu vendo preciso muito mais atender os televisão do que o online. normal, Eu fui me meter né? nessa história de fazer online, e eu já atendi online, só que agora, né, tem mais, e eu tô Aham, atendendo no Brasil inteiro. Isso é o meu caderninho, tá vendo? Todas essas 1.000 pessoas são as pessoas que estão me aham. esperando para atender. Porque muita gente, porque as pessoas estão angustiadas, sem, né, sem acesso fácil Ih, deu um a negócio aqui, ó. Tem só médico. mais 2 minutos, Dani. Ai, não, eu não Precisando. quero que acabe. A louca. Amiga, obrigada, tá? Obrigada. Também. Gente, isso vai passar. Cuidem-se, mantenham-se ativos, bebam muita Vamos água fazer, e ó, daqui um introduzam mês, gordura. Introduz gordura. Não tenham medo da gordura na comida do gordura filho de vocês. boa. Gordura boa, boa, azeite de oliva, Ô, Fê, abacate, a óleo de próxima vamos coco. fazer de refluxo, indicações de cirurgia para Ah, tá refluxo, legal. é Pode ser, importante. pode A ser. gente vai É, pensar. eu tive Daqui um mês a gente faz. eu tive um convite para fazer com a Cá, para falar sobre fimose também, que é um assunto bem legal. Legal. A gente vai marcar de fazer também, né? A Esse gente mundo das marca. lives aí é A bacana gente desde que vai se seja leve, adaptando. gente. Tem que ser Sim, leve, tá, gente? A vida tem que ser leve, a maternidade tem que ser leve. Não percam o humor, né? Eu sempre falo isso, assim, não dá para querer ser muito sério demais, achar sim. que tudo é perfeito, que nós somos a família margarina, porque ninguém é, Não, né? Tá ninguém tudo é. bem, se o filho prendeu o cocô um pouquinho, tá tudo bem, mas muito tempo não é normal,
tá? Se vocês tiverem Não. qualquer outra dúvida, manda no direct, a gente super responde. Manda Demora no um pouquinho, mas direct, a nós gente. respondemos, né, Dani? Ultimamente eu tô demorando um pouquinho, mas eu respondo. É isso Eu aí, a gente respondo. responde, E tá? o WhatsApp tá lá Dani, no meu Instagram, qualquer coisa vocês mandam no WhatsApp. obrigada, tá? Vai Beijo, acabar. amiga. Beijo, Amei. tchau. Deixa Beijinho. acabar. Mentira. Vamos acabar. Não vai dar pra gravar daí. Tá bom. Tchau. Beijo, desliga. Valeu. Tchau.